Os jogadores do Internacional se reapresentaram hoje no CT Parque Gigante para iniciar a preparação visando o jogo de domingo contra a equipe da Avenida. Um treinamento focado em furar bloqueios adversários, em que teve destaques em finalizações. Logo depois, Rafael Borré concedeu entrevista coletiva, onde trouxe falas muito interessantes a respeito de sua parceria com o Ener Valencia, a respeito de sua adaptação ao Campeonato Gaúcho e também cutucou o companheiro de seleção colombiana e agora rival Gustavo Cuéllar, que assinou com o Grêmio recentemente. O Inter também anunciou a contratação do lateral esquerdo Ramon, que chega ao Colorado por 3 temporadas, e anunciou também um acordo bilionário. O Internacional e a Liga Forte União chegaram a um acordo com a Rede Globo, que vai transmitir 8 jogos por rodada do Campeonato Brasileiro e jogos da Liga Forte União. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento na parte da manhã no CT Parque Gigante. Eu gravei um vídeo aqui no canal na tarde desta sexta-feira, reagindo a uma atividade em especial desse treinamento que foi aberto para a imprensa, onde Roger trabalhou a quebra de bloqueios defensivos do adversário. Uma jogada ensaiada onde há uma infiltração pelo lado do campo e a finalização de maneira rápida. Eu mostro esses lances e um treinamento muito interessante no vídeo que gravei na tarde desta sexta, é só conferir aqui no canal. Mas existem outras informações importantes desse treinamento, como por exemplo, Bruno Tabata, jogador que está afastado desde o início dessa temporada, não estreou ainda em 2025 com a camisa do Internacional, esteve no gramado, correndo, sem ainda uma previsão de retorno, já que ele está aprimorando a sua parte física, mas Bruno Tabata não esteve com os demais jogadores e ainda é um desfalque por um certo período. Dito isso, todos os jogadores, além do Tabata, treinaram normalmente, o que dá a ideia de que o Inter pode não ter preservações para enfrentar o Avenida. E aí talvez alguma troca técnica, o que talvez também não exista. A base do time titular do Inter hoje, de Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Wanderson e Borré, pode ser mantida porque todos os jogadores trabalharam normalmente nesta sexta-feira, tá? Aliás, o Inter abriu os portões do CT nesta sexta para as atividades que o Roger comandou e também para uma entrevista coletiva concedida pelo Rafael Santos Borré. Uma entrevista muito interessante do atacante colombiano, onde ele falou, por exemplo, sobre o Campeonato Gaúcho. Eu questionei ao Borré sobre como é para ele, um jogador de classe mundial que atuou nas melhores ligas do mundo, jogar o Campeonato Gaúcho, conhecer Bagé, conhecer Novo Hamburgo, Estádio do Vale. O Borré deu uma resposta muito interessante, dizendo que isso também é uma reconexão dele com as suas raízes. Porque todo mundo que começa no futebol, começa de baixo, em estádios como os que ele está jogando agora, em cidades como as que ele está jogando agora no Campeonato Gaúcho. E ele disse que fez um trabalho pessoal para se adaptar ao Campeonato Gaúcho e para se reconectar com as suas raízes. Um dos exemplos foi uma visita que o Rafael Borré fez a um bairro periférico aqui de Porto Alegre para acompanhar um jogo de futebol de várzea, um futebol de rua. E ele disse, cara, eu fiz isso para me reconectar, acho que é importante a gente lembrar de onde a gente veio, a humildade de todo mundo que começa no futebol, a gente que conquista muitas coisas, como a gente serve de exemplo para todo mundo, inclusive para essa galera do interior que está começando a jogar. Uma resposta bem interessante e inteligente do Rafael Borré, que também falou sobre posicionamento, tá? Ele foi perguntado sobre a ideia de jogar junto com o Ener Valencia e olha a resposta que ele trouxe nessa coletiva, tá? Eu creio que, obviamente, com o Ener e o que ele soma, temos mais presença dentro da área. Um jogador de experiência na frente do ataque que nos dá muitas opções. Pode ocupar a área com outro jogador mais de referência. Agora, no começo, é difícil pela quantidade de jogos, mas
com semanas para treinar, semanas largas, vamos trabalhar os dois juntos. É algo que gera uma dúvida para o rival, gera um desconforto e é uma das alternativas que podemos trabalhar para este ano. O Borré quase fez uma campanha pelo Valência como titular aqui, dizendo que, olha, é muito bom jogar ao lado do Valência porque é uma arma ofensiva muito interessante, mas ele destaca, são necessárias semanas largas para trabalhar isso e o Roger está atento a essa situação também, tá? A parte mais curiosa da entrevista do Borré foi quando ele foi perguntado sobre um amigo dele que fechou agora com o Grêmio, Gustavo Cuéllar. Eles são amigos de seleção colombiana e o Borré brincou dizendo que o Cuéllar é um irmão dele, um irmão para ele, mas que ele escolheu o lado equivocado da rivalidade e que no próximo Grenal não vai passar nada, disse o Borré. Falando sobre o Cuéllar, óbvio, em tom de brincadeira, os dois têm uma ótima relação, mas ele deu essa cutucada no amigo Cuéllar que agora joga na equipe do Grêmio. Depois do Borré, o Inter anunciou a contratação do lateral esquerdo Ramon, que estava no Olympiacos. A gente já tinha informado aqui que o Inter estava fechando este acordo. Um vínculo de 3 temporadas do Internacional com o lateral esquerdo Ramon e uma compra do atleta junto ao Olympiacos, tá? E os valores vazaram. O Inter está pagando 1,5 milhão de euros pelo Ramon, que dá aí 10 milhões de reais, tá? Aproximadamente. Mas é o que o Inter pagou pelo passe do Ramon. 3 anos de contrato, o lateral esquerdo que chega para ser o reserva do Bernabéi. Daqui a pouco, se o Bernabéi ele for vendido, o Ramon surge como uma alternativa. O Ramon surge como um potencial substituto. E é um jogador que vai revezar quando for necessário com o Bernabéi. O Inter também sabe que o Bernabéi vai ser convocado para a seleção argentina, o que vai fazer com que ele desfalque em algumas partidas o Internacional, e o Ramon chega exatamente para cumprir essa lacuna, tá? Por último, eu quero falar sobre o grande acordo bilionário que foi feito, tá? A Liga Forte União assinou com a Rede Globo e assim fechou a venda dos seus jogos do Campeonato Brasileiro, tá? A Liga Forte União, que é um bloco comercial do qual o Inter acabou escolhendo. Existe agora a venda dividida da seguinte maneira: a Globo, tá? Fica com um determinado número de jogos. A Liga Forte União tem 5,5 jogos, tá? Por rodada. Porque em alguns jogos vai ter 6, em outros jogos vai ter 5. Mas tem mais jogos do que a Libra, que tem 4,5 jogos por rodada, tá? Destes, um jogo é da Amazon, um jogo é da Record e os 3,5 jogos são da Globo. E os outros 4,5 jogos da Libra são da Globo. A Globo, para isso, fez um acordo que fez com que o montante das vendas dos direitos de transmissão da Liga Forte União chegue, de acordo com o Internacional, a 1,7 bilhão de reais. Isso foi divulgado pelo Internacional em um release. Por quê? Porque surgiu no centro do país a informação de que o valor arrecadado pela Liga Forte União era de 1,5. E o Inter veio a público confirmar e aí dizer oficialmente que o valor é de 1,7 bilhão de reais por ano que a Liga Forte União vai arrecadar e dividir pelos seus 11 clubes que estão no Campeonato Brasileiro e que são da Liga Forte União. A divisão desse valor estabelece uma série de critérios, como posição no Campeonato Brasileiro, venda de pay-per-views e tudo mais. Mas a Liga Forte União chega a 1,7 bilhão de reais vendidos. A Libra chegou entre 1,1 e 1,3. Há uma divergência. A Liga Forte União comemora no bastidor o fato de que conseguiu vender melhor, por mais dinheiro, os valores dos direitos de transmissão. A partir disso, existe também o desconto de 10%, porque houve aquela antecipação por 50 anos da venda de 10% dos direitos de transmissão para um grupo financeiro, o que dá um bolo de ser dividido na casa de 1,6, tá? 1,63 bilhão de reais, 1 bilhão 630 bilhões de reais, mais precisamente, mais ou menos por aí, tá? Que vai acabar sendo tirado desse bolo e dividido entre as partes. Agora ainda é um valor maior do que o da Libra, mas agora é oficial, a Liga Forte União fechou
com a Rede Globo para a transmissão dos jogos em TV aberta e também no pay-per-view 3,5 jogos por rodada da Liga Forte União. Em tese, a Globo vai ter 8 jogos por rodada, fora um da Amazon e um da Record. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu quero passar algumas odds deste sábado, porque tem jogos espalhados pelo Campeonato Gaúcho, tá? Olha só, a gente vai ter o jogo do Grêmio neste sábado, Grêmio e São Luís. Odd do Grêmio 1.2, empate 5.25, São Luís está pagando 15. Joga na KTO com responsabilidade. Lembrando, a KTO é um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!